Então vamos fazer a leitura? Diz o seguinte, a partir do verso 1, vamos lá, que é o finalzinho do argumento do capítulo 1. Assim foram concluídos os céus e a terra, com todos os seus elementos. No 7º dia, Deus já havia completado a obra que fizera. Nesse dia, ele descansou de toda a sua obra. E Deus abençoou e santificou o 7º dia, porque nele descansou de toda a obra que havia criado e feito. São estas as origens dos céus e da terra, na ocasião em que foram criados. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não havia nenhuma planta do campo na terra, e nenhuma erva do campo havia brotado, pois o Senhor Deus ainda não havia feito chover sobre a terra, nem havia homem para lavrar a terra. Todavia, mananciais subiam da terra e regavam toda a superfície do solo. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se alma vivente. Então, o Senhor Deus plantou um jardim para o lado do oriente, no Éden, e colocou ali o homem que havia formado. E o Senhor Deus fez brotar do solo todo tipo de árvore agradável à vista e boa para alimento, bem como a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Do Éden saía um rio que regava o jardim. Ele se dividia dali, formando 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Este é o que contorna toda a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Ali existem o bidélio e a pedra de berilo. O nome do segundo rio é Gion. Este é o que contorna toda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre. Este é o que corre pelo oriente da Síria, e o 4º rio é o Eufrates. E o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para que o homem o cultivasse e guardasse. Então o Senhor Deus ordenou ao homem: podes comer livremente de qualquer árvore do jardim, mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com certeza morrerás. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Eu lhe farei uma ajudadora que lhe seja adequada. E o Senhor Deus formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, e os trouxe ao homem para ver como lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o nome deles. Assim, o homem deu nomes a todo o gado, às aves do céu e a todos os animais do campo, mas não se achava uma ajudadora adequada para o homem. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. Tomou-lhe então uma das costelas e fechou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus lhe havia tomado, formou a mulher e a trouxe ao homem. Então disse o homem: esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. E os dois estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Hoje até aqui. Podem tomar assento. Meus irmãos, nós temos visto, então, desde o capítulo 1, sobre a criação. Nos 2 primeiros sermões do capítulo 1, nós vimos inicialmente todo o contexto em que Gênesis foi escrito, por Moisés, saído com o povo do Egito e cercado por mitologias e nações em volta que tinham, cada nação tinha sua maneira de explicar como que o mundo surgiu e como que a humanidade surgiu. Então vimos no primeiro sermão, e quem quiser acompanhar, tá no YouTube, vimos no primeiro sermão que o texto de Gênesis, ele tem uma conotação apologética, de defesa da fé e de ataque às falsas divindades.
né? Vocês se lembram que Moisés tirou o povo do Egito, o Egito com mais de 400 anos no Egito, preso, escravo, enfim. E eles agora precisavam aprender a se libertar dos ídolos. E Gênesis, então, vem fazendo esse papel de libertação da idolatria, né? E dos falsos deuses que existiam na região. Muito bem. No segundo sermão, ainda no capítulo 1, nós vimos o Jardim do Éden como um lugar de encontro com Deus. Vimos o jardim como o primeiro templo, com conotações do futuro templo, né? com vários elementos que apontam para um templo. E vimos que Jesus é o nosso templo, né? A humanidade perdeu o jardim. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Meus irmãos, como que é difícil pregar o capítulo 1 e o capítulo 2 sem fazer referência ao 3. Não tem como. Não tem como. Porque, inclusive, todos nós, seres humanos, somos nascidos pós-Gênesis 3. E tudo que conhecemos, na verdade, é a partir do Gênesis 3. Por isso que eu dizia, então, que entrando hoje no capítulo 2 e na sequência o capítulo 3, o título é Isso Explica Tudo. Isso explica absolutamente tudo. E percebam o seguinte, na transição do capítulo 1 para o capítulo 2, o que nós temos aqui é uma espécie de lupa, sabe? Então, no primeiro capítulo, você tem o relato da criação do universo e da humanidade. Macho e fêmea, a imagem e semelhança de Deus, foram feitos. Muito bem. Quando vai para o capítulo 2, é como se você desse um zoom ou colocasse uma lupa, né? Exatamente no seguinte, bom, Deus criou todo o universo. E agora, nesse zoom, nós voltamos para antes do sexto dia. Lembra? No sexto dia foram criados os animais, também da terra, e a humanidade. E aí no capítulo 2, a partir do verso 4, você tem um zoom, você tem uma lupa antes do sexto dia, agora com detalhamentos, aonde Deus ele vai focar no seguinte, criei tudo, porque tem um objetivo. E esse objetivo contempla esse ser que é a minha imagem e semelhança, seria Deus falando, né? E eu vou preparar um lugar para esse ser, para esse homem. E então no capítulo 2 você tem detalhamentos, enquanto no capítulo 1 você tem o autor aqui, Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, você tem o autor num certo ritmo contando o que está acontecendo, e de repente esse ritmo diminui. Quando você vai entrar no capítulo 2, o ritmo ele diminui assim substancialmente, né? E ele começa a entrar em detalhes, e alguns pontos desse Deus, ou algumas características desse Deus são ditas. E veja, nós estamos diante de um drama que explica tudo. Na verdade, um drama em 2 atos. Primeiro ato, do verso 4 ao verso 25, e o segundo ato, capítulo 3, do 1 ao verso 24. Então, nós temos 2 atos aqui, de um grande drama, onde no primeiro ato, nós vamos perceber como que é marcado e pontuado sobre essa humanidade, quem nós somos. Irmãos, isso aqui explica tudo em vários sentidos, e essa frase é muito boa, porque ela pode ser usada também em vários momentos. Sabe por que você, às vezes, sente um determinado vazio ou uma saudade, mesmo sendo cristão? Mas, às vezes, você olha ao seu redor. Olha, por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui. Eu trabalho em comércio, né? Que Deus livre cada irmão disso. Eu trabalho em comércio, além de ser pastor. Inclusive, é um negócio, né? As pessoas perguntam, o que você faz? Não, eu sou pastor. E a pessoa pergunta, tá, e você trabalha em quê? Não, eu também trabalho aqui. Na verdade, eu estou igual o Július. Sacaram, né? A Cláudia pode se demitir a hora que ela quiser de onde ela entrar, porque eu tenho 2 empregos. Mas muito bem. Comércio. Irmãos, de vez em quando, ainda mais nos últimos meses, sabe?
eu olhava, eu chegava de longe no corredor e ficava observando os funcionários. E olha, irmãos, é assustador a maneira como pessoas que não têm o coração transformado pelo Senhor Jesus tratam umas às outras. Assim, se lidar com cristão já é difícil em determinadas situações, assim, assustador. E eu olho para a maneira que eles se tratavam e eu vejo como é que parece que eles gostam de criar confusão, gostam de criar problema, tudo é motivo para problema. E tem muita coisa envolvida. Só que Gênesis 2 e 3 explica tudo também. Há uma falta, há um vazio, há uma saudade. Irmãos, aqui, nesse capítulo 2, há um foco no jardim e há um foco no ser criado à imagem e semelhança à humanidade. Porque o ponto, meus irmãos, é que nós nunca deveríamos ter saído do jardim. Nunca deveríamos ter saído. Sabe uma pergunta que alguém pode fazer? O que Deus quer para mim? Ora, leia o capítulo 2. Deus quer o Éden. Deus plantou o Éden. Você sabe o que significa o termo Éden? A palavra Éden? Delícias. Delícias. No capítulo 2, então, nós temos essa reaproximação, Deus detalhando como que... Ele criou 3 reinos, vamos dizer assim, vamos chamar assim. Os céus, quando ele separa tudo lá no capítulo 1, os céus, a terra e os mares. E agora ele vai focar na terra. Na terra. Quando o Senhor Deus fez a terra, os céus, não havia nenhuma planta, e ele vai dizer então o seguinte: não havia nada plantado, não havia humanidade para cuidar. E aí verso 7. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas. Deus então começa a se revelar, e nós temos que lembrar quem é o leitor original de Gênesis. O povo de Israel que estava no deserto. E o Senhor está se revelando a eles, assim como se revela a nós. Num primeiro momento, perceba o seguinte, verso 1, no princípio Deus criou, capítulo 1 do verso 1. No princípio Deus criou. Agora, no capítulo 2, verso 5, diz o seguinte: quando o Senhor Deus fez a terra. Irmãos, não é à toa que a maneira de se referir a Deus aqui é diferente. No hebraico, Elohim, no princípio, criou. Um nome dado para Deus que exalta o seu poder, o seu governo. Só que no capítulo 2, quando ele vai relatar a criação do homem e a íntima relação que ele tem com essa humanidade, ele já se revela com outro nome que continua sendo o Deus Criador Todo-Poderoso. Mas é o nome que ele se revela a Moisés, que a gente comumente chama de Yahvé ou Yahvé. Então, verso 5, quando Yahvé, Elohim, fez. E por que essa mudança? Porque num primeiro momento, ele se revela como esse poderoso Criador. E agora, no segundo momento, diante do que foi relatado, e o que foi relatado no capítulo 1, não se engane, não se trata só da Terra, se trata do universo, do cosmos, de todas as coisas. Agora, ele se revela como um Deus de pacto. O mesmo nome que ele se revelou a Moisés no deserto. Ele se revela como um Deus que chama a humanidade para perto de si e faz um pacto com essa humanidade, e ele mesmo garante que esse pacto será cumprido. Então, o Deus do pacto, o Deus da aliança, que é o Deus criador de todas as coisas, ele se mostra um escultor. Percebe isso? A terra era seca, não tinha chovido ainda, você tem lençóis regando a terra, você tem uma espécie de vapor ou neblina regando a terra, e em um determinado ponto, então, e outra coisa, irmãos, a partir do capítulo 2, o texto não está preocupado com ordem cronológica.
Tanto é que se a gente tentar olhar, comparar cronologicamente com o capítulo 1 é diferente. Por quê? Porque o capítulo 2 é poesia. Porque o capítulo 2 começa a relatar poeticamente o relacionamento de um Deus de pacto que é todo-poderoso e que cria um ser que vai ser conhecido como a coroa da criação, o que há de mais sublime, o único ser, a imagem e semelhança dele. Então, é uma linguagem poética e ela vem adornada de amor. Veja, o Senhor então, dessa terra amolecida, desse barro, ele cria o homem. Ele cria o homem. Enquanto no capítulo 1 diz, criou o homem, macho e fêmea o criou, a tradução criou o homem não é a melhor. A melhor seria, criou a humanidade. Homem e mulher os criou. Agora aqui não. Aqui ele vai com a lupa mostrar pra gente, ó. Primeiro foi feito o homem, do barro. O Senhor, então, todo-poderoso, que regeu o cosmos, pelo poder da palavra, fez acontecer, ele como um escultor ou um oleiro que faz o vaso, né? Ele faz o homem, ele cria o homem do pó da terra. E o texto revela o seguinte para a gente, um pouquinho antes, o que foi criado da terra também? Vejam na sua Bíblia. Os animais, correto? Então você tem num primeiro momento um ser que é criado, que já foi dito para a gente que ele vai ser imagem e semelhança, um ser que é criado que é da mesma matéria dos animais. Só que o ser humano é mais complexo. O ser humano é da mesma matéria que os animais, só que recebe um sopro. E, irmãos, o termo aqui para sopro não é Espírito Santo, tá? Não é ruá, que seria o Espírito entrando e dando vida. Porque isso daria uma conotação de semidivindade para a humanidade. Mas não, é sopro mesmo. É vento, é sopro, é baforada, sabe? Mas o próprio Deus, então, sopra vida. Então você tem aqui a criação de um ser que ele é composto de dois elementos. Da terra, ou seja, material, físico, mas ele é também espiritual. Espiritual. E é muito interessante que Deus cria a humanidade e essa humanidade ela é criada para se relacionar. Para se relacionar o tempo todo. Qual é o problema que eu falei lá dos funcionários? Qual é o problema do trânsito? Qual é o problema do governo? Qual é o problema do teu vizinho? Qual é o problema da tua mãe, do teu pai? Qual o seu problema? O nosso problema, e é como eu falei, não tem como não citar o capítulo 3, né? O nosso problema é que por causa do que aconteceu no capítulo 3, nós nos desconectamos do elemento da terra e nos desconectamos do que é espiritual. Mas como assim? Porque não fomos criados para sermos desconectados. E aí desconectou, bagunçou tudo. É como você tentar comprar um aparelho e tentar usar sem ler o manual de instrução, sabe? Bagunçou o negócio inteiro. O ser humano, ele vai se desconectar de Deus, lá no capítulo 3. E esse capítulo 2, então, ele vai mostrando como que foi terrível a queda. Porque ele pinta, aqui o autor, essa construção do homem conectado com a terra, conectado com a criação, conectado com Deus, que é Espírito. E aí, irmãos, o verso 8, todas as vezes, enquanto eu estudava esse texto, que eu lia o verso 8, eu não sei se é a versão que eu estou lendo, mas o verso 8, ele é de uma singeleza, ele é de uma beleza, ele é de um cuidado. O Deus, Criador dos céus e da terra, que faz aliança com a humanidade, com a sua criação, se torna um jardineiro. Ele planta. Então, ele criou, né, a terra, vegetação e tudo mais,
mas lá para uma das bandas do Oriente do Éden, num lugar específico, ele vai cercar. E a ideia de plantar um jardim é um cuidado especial com aquele lugar e com aquele ambiente, para colocar ali esse ser que está conectado com a terra e conectado com Deus. E por que é importante a ideia de conexão com a terra? Pelo seguinte: quem são os leitores originais? Israelitas. No deserto. O que lhes falta? Terra. Para onde Moisés quer levar eles? Terra prometida. Deixa eu já dar spoiler logo aqui do sermão. Para onde Jesus está nos levando? O novo Éden, a terra prometida. Aquele Éden que tem uma árvore bem no meio, né? Mas que Apocalipse revela com uma grandeza maior. Então, o ser humano, ele está o tempo todo conectado com a terra, e principalmente na cultura da época. Naquela época, ter terra significa ter vida. Até nos tempos de Jesus, continua sendo a mesma cultura, né? É por isso que quando Jesus fala para aquele jovem rico entregar tudo, vender tudo que tem, dar aos pobres e segui-lo, o que Jesus está dizendo para o jovem rico é: abra mão da sua vida, porque você está garantindo a sua vida nos seus bens. Por quê? Naquela cultura, bens, posses e terra eram sinônimo de vida. Não sei se isso faz sentido para você, mas é mais ou menos assim. Meu pai está com 63. Aí você olha para ele e pergunta assim: me mostra a sua vida. Ele vai mostrar o que ele construiu. Porque o que ele tem é o resultado do que ele viveu. Então esse é o contexto da época, e por isso que terra é vida. E não somente por isso, mas por causa dessa conotação, criado da terra. E aí Deus vai, planta um jardim com todo o cuidado, coloca o homem ali, faz brotar do solo as árvores ali. Percebe como o texto, diferente do capítulo 1, ele desacelerou completamente. Nós temos aqui quase que um poema de amor. Alguém já disse uma vez, né, que a palavra de Deus, a Bíblia, é uma carta de amor escrita por Deus para o ser humano que se perdeu. Porque se você olha para a sua vida hoje e acha que as coisas são complicadas, são difíceis, é porque não era para ser assim. E o capítulo 2 e o capítulo 3 explicam tudo. Explicam tudo. Deus teve todo o cuidado em criar todo o ambiente que tinha um nome de delícias, para colocar ali um ser à sua imagem e semelhança e se relacionar espiritualmente com ele, diferente, por exemplo, dos animais. Embora toda a criação louve ao Senhor, o ser humano é o único que tem ciência disso, que é completamente consciente disso. Mais à frente, a gente vai tratar, vai ser dito de novo que o ser humano é imagem e semelhança, e aí nós vamos ter um sermão sobre Imago Dei, a imagem de Deus. Tá? Mas deixa eu só dar um spoiler aqui, desse sermão que ainda vai vir. O ser humano, quando se afasta de Deus, ele é menos do que ser humano. Ele é menos do que a humanidade. Porque, por exemplo, o ser humano ele foi criado por Deus para se relacionar com ele, se relacionar com a criação, e nós vamos ver aqui o como se relacionar com a criação e, consequentemente, se relacionar com os outros, com o próximo. E o que aconteceu com a queda humana? Foi exatamente essa desconexão. Desconectou de Deus, desconectou do próximo, e a terra geme por causa do pecado humano. Desconectou da criação. O ser humano foi criado para saber quem ele é. Tipo assim, para não ter crise existencial. Ele é o único ser que tem consciência disso. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, tá? Eu acho que vai facilitar. Um passarinho, quando faz 16 anos de idade, ele não senta num cantinho assim meio triste e se pergunta: e agora? O que eu faço? Quem sou eu? Qual será meu gênero?
A criatura, ou as criaturas que são menores do que a humanidade, não tem esse tipo de crise porque não foi criada para esse tipo de reflexão. Enquanto o ser humano foi criado para, com consciência, se relacionar com Deus e adorar a Deus. O texto continua. O Senhor fez brotar do solo, do Éden saiu um rio, e aí vai falar sobre esses rios. E aí no verso 15, o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para que o homem o cultivasse e guardasse. Então Deus, ele cria o ser humano, conectado com a criação, conectado com ele, e nós vamos ver mais à frente aqui, que o ser humano, ele recebe a ordem de nomear os animais e coisa e tal, e pela primeira vez no texto, no verso 18, Deus diz: não é bom. Ora, em todo o capítulo 1, Deus criou e é bom, é bom, é bom. E pela primeira vez parece que tem alguma coisa que está fora do lugar. Não é bom. O que não é bom? É mais ou menos assim, tá? Adão então foi criado, foi dado a ele trabalho para ser feito, né? Tem gente, por exemplo, que acha que na eternidade vai ficar eternamente com umas asinhas de arame e uma auréola enferrujada, tocando harpa desafinada, né? E cantando glória, glória, glória. Não. Vai ser um resgate do Éden. Há trabalho prazeroso e glorioso a ser feito na nova criação. Haverá trabalho. Adão aqui estava trabalhando e com prazer, com alegria. Aí outro fala: poxa, acabou com a minha vida, achei que ia descansar, né, o resto da eternidade. Não vai ser do suor que você vai comer, mas o seu trabalho vai ser uma resposta de amor a Deus e em perfeita santidade. O que a gente está fazendo aqui na Terra, pós-conversão, é só um treino, tá bom? E faz parte, papel do pregador, lembrá-los disso. Nós estamos treinando só aqui na Terra, para o que vamos fazer para sempre. Muito bem. Inclusive, isso é um alerta, né? Se alguém não gosta de igreja, o cara se diz cristão e não gosta de igreja, a eternidade vai ser com a igreja. Então, né, não faz sentido. Mas vamos lá, Adão foi criado, e aí agora ele vai nomear os animais. Tá? E aí Deus traz os animais para ele. E ele fala: isso aqui vai ser um macaco. Aí vai o macaco e a macaca serem felizes para o resto da vida. Isso aqui vai ser um leão e outra leoa. E cada animal que estava ali no jardim. Até que ele mesmo percebeu: todo animal tem seu igual. Eu não tenho meu igual. Irmãos, e aqui uma lição importantíssima. E percebam como que esse texto, ele traz a importância do ser humano. A importância, a qualidade, a beleza da humanidade. O que significa ser um ser humano. E por que tudo isso? Porque quando chegar no capítulo 13, a gente precisa entender o quão terrível foi a queda. Porque não era para ser assim. Não era para ser assim. Não existe ser igual à humanidade. O valor do homem não se compara ao sangue de um animal. Há algum tempo atrás, os irmãos vão lembrar aliás, infelizmente isso aconteceu várias vezes, né? De casos de, por exemplo, teve o caso do cachorro do Carrefour. Quem lembra disso? Um funcionário matou o cachorro. E vira e mexe tem um caso que aparece assim. É claro que a gente tem que ficar revoltado com isso. Por quê? Porque a criação foi dada por Deus a nossa responsabilidade para respondermos, para dominarmos e governarmos a criação. Então é lógico que para a gente ficar muito irritado com isso. Só que é engraçado que quando você via as pessoas comentando isso nas mídias, diziam coisas do tipo: ele tinha que morrer igual esse cachorro. Ou seja, a humanidade que está desconectada de Deus, desconectada da criação e do seu próximo, ela não consegue perceber o valor humano
Qual é o motivo da irritação? É pelo ato malvado, maldoso. Em contrapartida, a pessoa, de repente, ela é desarmamentista. Mas basta matarem um gato que ela quer matar quem matou o gato. Percebe como o ser humano está completamente louco? Perdido? Não pode ter armas porque armas matam, mas se alguém matar um bicho, mata o cara. Só que Gênesis está dizendo que o ser humano olha para todos os animais, para toda a criação e diz o seguinte: não há nada igual, não há nada parecido. Aí Deus vai lá, pega o homem e diz: eu vou fazer uma auxiliadora. Bota um sono pesado nele. Eu ouvi um pastor brincando com isso, falando para as irmãs: está vendo, irmãs? Essa coisa de sono pesado do homem, vocês não têm do que reclamar, porque foi Deus. Você pode estourar um barulho que, assim, na mente do homem pela manhã tudo se resolve. Até porque esses barulhos só dão à noite, já perceberam? De dia tudo se resolve naturalmente. Então, essa coisa do sono pesado, isso é coisa de Deus com o homem. Mas tudo bem. Botou o sono pesado, tirou. Quando ele acorda, que ele olha para o lado, o que ele vê? Uma mulher. E como é que ele chama? Esta será chamada mulher, ou, na versão de vocês, varoa, porque foi retirada do varão. Irmãos, vocês percebem que Adão não deu nome para ela? Vocês prestaram atenção nesse detalhe? Qual é o momento em que Adão nomeia Eva? Pós-queda. Pós-queda. Porque ali ela é, de fato, vista por ele como completamente igual. E aí voltamos àquela ideia de que Gênesis também é um texto apologético, como defesa da fé e ataque à idolatria, porque qual era o pensamento da época dos povos? A mulher, ela é inferior ao homem porque ela foi feita de material inferior. Um pastor chamado, acho que Matthew Henry, se eu não me engano foi ele diz o seguinte: a mulher foi tirada da costela, do lado, quer dizer, não foi tirada da cabeça, porque não está acima, não foi tirada dos pés, porque não está abaixo, mas foi tirada do lado, perto do coração, para ser mais amada. Gostaram? Bonito isso. Não é o que, assim, não dá para a gente tentar interpretar o texto, mas é bonito. Porque, de fato, ela é completamente, então, igual, vista como igual, e ele não nomeia. O que ele faz aqui é um jogo de palavras. No hebraico, homem ou varão seria algo como ish, ou is, algo assim, tá? E aí ele faz um jogo de palavras, onde ele diz, foi tirado do ish, portanto é isha. O que muda é uma vírgula. É uma vírgula. Ele não nomeia ela, ele reconhece ela como completamente igual. E aí tem um detalhe até dessa vírgula, e que eu também já ouvi alguém brincar assim. Porque Adão acorda, ele está nu. Olha para o lado, e ela está nua. E ele vê que ela é completamente igual, mas tem uma diferença. Uma vírgula. Tirando essa vírgula, é completamente igual. Completamente igual. E o texto vai dizer então que eles estavam nus e não tinham vergonha. E aí, o pessoal fica com aquela coisa assim, mas eles estavam pelados e não tinham vergonha. Irmãos, o termo nu ou nudez aqui está para muito além de somente parte do corpo exposta. Quando diz assim, que eles estavam nus e não tinham vergonha, o que o texto está dizendo é que esse relacionamento de casamento, e veja, aqui nós temos então também um padrão do que é casamento. Este relacionamento de casamento criado por Deus, onde o homem estava conectado com Deus, conectado com a criação e agora conectado com uma próxima igual.
É um relacionamento em que não há nenhum tipo de pudor entre o casal, fisicamente, óbvio, mas também psicologicamente e emocionalmente. Trata-se de um casal que não tem nada para esconder um do outro e mais, não tem nada o que temer um ao outro. Era um casal que, se tivesse que pedir perdão, não haveria nenhum tipo de sentimento de orgulho, porque eles estavam nus diante um do outro. Não havia nada que os separasse. Essa é a ideia. Essa é a ideia. E esse casal, então, eles recebem, como humanidade, o que a gente chama de mandato criacional. Mandato criacional. E aqui, irmãos, eu já vou partir para algumas aplicações com os irmãos. O que acontece? Nesse primeiro ato do drama, o homem é posto nesse jardim, e no verso 15, então, é dito para ele o seguinte, olha só, você vai cuidar e cultivar o jardim. Falamos um pouco sobre isso na semana passada. Cuidar e cultivar o jardim. A gente chama isso de mandato cultural. Ele vai trabalhar nesse jardim. É tipo assim, se nós estivéssemos lá até hoje, seria desenvolvimento de tecnologia, desenvolvimento enfim, a tua profissão glorificaria a Deus e cuidaria da criação. Você vai cuidar desse jardim, você vai se relacionar com Deus, porque não somente você está ligado à terra, ligado à criação, mas Adão aqui, meus irmãos, ele é um ser que ele está dentro do tempo, mas ele se relaciona com aquele que está para além do tempo. Isso era para ser o ser humano. Cuidado, mandato cultural, trabalhar ativamente no mundo, mandato espiritual, viver em obediência e confiança no Deus Criador, e mandato social, ter uma vida familiar e comunitária. Só que a gente viu também que duas árvores tinham no jardim. Duas árvores tinham no jardim. A da vida e a do bem e do mal. Irmãos, não havia, deixa eu tirar uma possível dúvida aqui, não há nada mágico nas frutas, tá? Não havia mágica aqui. Então, assim, não era assim, a árvore do bem e do mal é uma árvore que tem alguma substância mágica ou química, né? E aí tu morde aquilo ali e pronto. O conhecimento do bem e do mal em si não é mal, porque alguém poderia perguntar, mas como que Deus criou algo mal? Não. Você vai ter vários textos bíblicos que vão falar sobre prudência e sabedoria e aprender a discernir o bem do mal. Então você tem que saber o que é mal. O ponto aqui é que Adão, o primeiro Adão, o cabeça da humanidade aqui, ele é posto numa primeira prova, num primeiro teste. E é interessante quando a gente lembra do segundo Adão. Enquanto o primeiro Adão, o primeiro representante da humanidade, está num jardim chamado delícia, cercado de tudo de bom ao seu redor, inclusive uma esposa. O segundo Adão, o segundo representante da humanidade, Jesus Cristo, que se fez homem como nós, ele também passa por um teste. Enquanto o primeiro Adão falha no jardim, o segundo Adão vence no deserto. Enquanto o primeiro Adão cai na tentação de viver criando suas próprias regras, definindo por si só o que é bem ou mal, o segundo Adão, num deserto, toma postura, decisão, e responde o seguinte para Satanás: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra. O segundo Adão não cede.
Por que não só de pão viverá o homem, mas da palavra? Qual é a ideia? A ideia é de que eu não vou tomar uma iniciativa onde o próprio Pai não esteja primeiro coordenando ou à frente. Há uma árvore, então, nesse jardim, há um teste a ser feito. Então, esse primeiro ato mostra todo o relacionamento que era para existir dentro da criação. O ser humano vivendo em paz com Deus, com a criação e com seu próximo. Irmãos, Jesus Cristo é aquele que traz novamente o Éden para nós. Jesus Cristo é aquele que se torna novamente o templo, o lugar de encontro com Deus Pai. Só que talvez você pode se perguntar assim, eu sou cristão há tanto tempo, mas às vezes essa vidinha de crente me parece até chata. Às vezes parece que a coisa não anda. Porque o plano original de Deus não se tratava única e exclusivamente de um relacionamento com Deus. Vejam agora o que eu vou dizer. O plano original de Deus era que cuidássemos da criação, que trabalhássemos para a glória dele, que nos relacionássemos com ele e nos relacionássemos com o próximo. O que vai acontecer no Gênesis capítulo 3 vai desconectar tudo isso. E em Jesus Cristo, quando você ouve a mensagem do Evangelho, que se trata da vida, obra, morte e ressurreição de Jesus, e que isso tudo foi necessário porque o ser humano estava perdido, porque você estava perdido. Quando você ouve isso e o Espírito Santo atua no seu coração, você acredita nessa história, você crê nisso, é feita uma nova criatura e você agora tem um start para uma nova reconstrução da vida. Eu acho que continuaria, ou deveria continuar na sua cabeça a pergunta, mas por que as coisas ainda não parecem que estão como deveriam estar? Se Jesus é o novo Adão, é o meu novo representante, é o meu novo rei, se Jesus me leva para o Éden de novo, por que eu não estou experimentando? Bom, irmãos, como eu falei, aqui é um treinamento para a eternidade. No entanto, a lição que nós temos para hoje, a partir desse texto, é de que a vida cristã não se trata unicamente do mandato espiritual. Vou repetir os 3 mandatos, se alguém não pegou. Mandato espiritual. Na viração do dia, na brisa da tarde, o Senhor passeava pelo jardim e se relacionava com a humanidade. Inclusive é muito bonita essa transição do capítulo 1 para o capítulo 2, fechando no 7º dia, porque a ideia é o seguinte, de que o Senhor, diferente dos outros supostos deuses, o Senhor, ele pode descansar, porque ele é poderoso e cuida de todas as coisas. E o que se espera é que a sua criatura, a imagem e semelhança, o imite. O imite. Então você tem aqui, nessa transição, essa ideia de que há um dia, e aqui, irmãos, eu não pretendo falar sobre essa questão do 7º dia, do sábado. Nós terminando essa série de mensagens, vamos pregar os 10 mandamentos e vamos discorrer sobre a questão dessa guarda sabática dos judeus. Bom? Mas o ponto é, e olha só que interessante, desse ser, dessa criatura, do ser humano, ele tem essa necessidade sexual com a sua esposa, ele tem essa necessidade de alimento, Deus dá tudo, Deus dá a esposa, Deus dá o alimento, ele tem essa necessidade do descanso. Para quê? Para que enquanto nos 6 dias você cumpre os outros mandatos, o mandato cultural, que é o seu trabalho, você tenha um dia para estar só com ele, se deliciando nele. Essa era a ideia original, né? Essa era a ideia original. Mas voltando, a vida cristã, a vida em Jesus Cristo, não se trata unicamente de viver de domingo a domingo em culto, ou de domingo a domingo durante a semana,
tendo devocional e oração? Sim, isso é óbvio, tem que ter. Mas me parece, meus irmãos, que um dos grandes problemas e uma das vergonhas do cristianismo por ter esquecido as outras ordens que Deus deu para a humanidade, temos trazido vergonha para o Evangelho. Na época de eleição, a última que teve, ano passado, vai eu votar, e tem uma senhora na esquina do colégio eleitoral, panfletando, né? E eu passando com pressa, e ela né, botou assim, eles botam na tua cara, né, o santinho, a santinha no caso, né? Aí eu peguei aquilo e fui andando, e eu olhei, quando eu olhei para trás, eu falei, é a senhora? A candidata, né? Ela sou, e eu comigo. Isso é crime. Isso é crime. Aí ela, dá uma força lá, não sei o que e tal. Aí eu estava com pressa, aí eu falei assim, vou pensar. E quando eu falei, vou pensar e virei, eu só ouvi ela dizendo, glória a Deus. Me deu uma vontade de voltar, e falar, minha irmã, isso é crime. Mas o que eu estou querendo ilustrar com isso é como que nós temos a facilidade e a capacidade de desconectar a nossa vida espiritual com Deus, que está perfeitamente seguro em Jesus. Eu não estou dizendo que não está. Mas nós temos que aprender através dessa reconexão com Deus, desse novo aprendizado, a aplicar essa fé em todas as áreas da vida. Então, as delícias do Éden, o pleno prazer do Senhor, se encontra em você estar plenamente de acordo com os planos dele. Talvez alguém poderia perguntar, mas vem cá, Jesus não é suficiente para nos tornar plenos e satisfeitos? Sem dúvida. Sem dúvida. Entendendo o quê? Jesus é suficiente para lhe dar tudo que é necessário para você estar reconectado com Deus, reconectado com o próximo e reconectado com o seu trabalho, com a sua cultura. Se você é o tipo de cristão que exerce fé somente espiritual, mas não exerce essa mesma fé na reconexão do seu trabalho, do cuidado da natureza e do seu próximo, do seu vizinho, desculpa, mas o prazer e a delícia do Éden vai demorar mesmo a chegar, sabe? Tipo assim, você está feliz com Jesus, mas é ruim de trabalho, gosta mais de dormir, sei lá. Cara, tu não vai ser feliz. Ué, pastor, mudou de tema, está falando de felicidade? Irmãos, Éden, delícias, felicidade eterna com o Senhor. O que o homem busca? A gente está buscando, sem saber, o Éden de novo. Então você está desconectado do trabalho, você não vai ser feliz. Você não vai estar pleno, porque você não vai estar agindo de acordo com o projeto de Deus na criação. Você é daquele tipo de pessoa assim, não, eu vou me virar sozinho, sabe? Uma pessoa que trabalha muito, uma pessoa ativa, mas não gosta, já viu, irmão, gente que não gosta de gente? Eu já fui assim, tá? Eu já fui assim. Gente que não gosta de gente. Eu preferia livro do que gente. Em alguns casos, não, tudo bem. Gente que não gosta de gente. Gente que não gosta de se relacionar. Gente que na mente dela eu vou para a igreja, participo, vou para o trabalho, mas não me importa nem como estão meus irmãos, ou também menos ainda me importa pessoas que vão para o inferno. Sei lá, a pessoa ainda fala assim, né? Vão para o inferno. Enfim, não são crentes. Você quer viver sozinho?
sem cumprir esse mandato social de relacionamento e busca de bem também para o próximo, você não vai ser feliz. Fomos criados para nos relacionarmos com a terra, com Deus, com a esposa ou o esposo e com todos os que são iguais a nós. Então, Jesus ele é suficiente porque ele reconecta tudo. Mas, irmãos, você não se sentirá pleno nessa caminhada enquanto você viver uma vida egoísta, longe dos outros, ou displicente, que não estuda e que não trabalha. Porque somos chamados pelo Senhor, e em Jesus Cristo, pela fé no Senhor Jesus Cristo, somos livres nele para amar a Deus, para a glória dele, sermos bons alunos, bons estudantes, tirar as melhores notas para a glória dele, sermos bons funcionários, sermos bons patrões, sermos exemplo de justiça e bondade, porque fomos criados para o cuidado da terra, da cultura, e fomos criados para, a partir disso tudo, e em Jesus Cristo, olharmos novamente uns para os outros, e diferente do que vai acontecer aqui, ainda no capítulo 3, não termos mais medo, nem de Deus, e não termos mais vergonha uns dos outros, mas nos vermos todos como santos, lavados e remidos no sangue do Senhor Jesus. Amém? Não é fácil. Não é fácil. Mas se você não tomar certas decisões na vida, porque está esperando dar vontade ou cair do céu, irmão, a gente vai se encontrar na eternidade, sem dúvida. Quando Jesus voltar, vamos estar juntos na eternidade. Só que aqui na terra você vai ter vivido uma vidinha miserável, porque não viveu conforme o plano original de Deus. E em Cristo somos livres para viver. Vamos fechar nossos olhos? Vamos ficar de pé. Vamos fechar os olhos. Pai Santo, te damos graças porque o Senhor, com muito amor, planejou a humanidade. A humanidade se virou contra o Senhor até os dias de hoje. Mas o Senhor também, com muito amor, nos deu teu Santo Filho para nos conectarmos novamente com o Senhor, uns com os outros, sem ter medo, sem ter vergonha, assumindo quem somos. O Senhor plantou essa comunidade chamada igreja, pela morte e ressurreição de Cristo. Nessa comunidade o Senhor nos convida, nos convoca a sermos moldados pela Tua Palavra. Senhor, que a Tua Palavra dê os seus frutos, que o Teu nome seja glorificado e que saiamos daqui, pelo menos conscientes de 3 coisas. De que o relacionamento com o Senhor, o relacionamento com nossos irmãos e próximos, e o relacionamento com a Tua criação, está em processo de restauração. E o Teu Santo Filho há de voltar, e quando voltar, consumará, vai finalizar todas as coisas. E glorificaremos o Teu nome para todo sempre. Senhor, que essa realidade tome o nosso coração e nos encha de alegria. E ao olharmos para as dificuldades da vida, dos meses, da semana, olhemos novamente para esse amor que o Senhor tem por nós e para, como por exemplo, o verso 8, que diz que o Senhor
plantou um jardim para nós. Com essa mesma doçura, o Senhor deu o seu Filho para nós. Aleluia. Glorificado seja o teu nome. Em Cristo nós oramos. Amém. Amém. Receba a bênção. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o doce amor de Deus Pai e a rica comunhão e consolação do Espírito Santo esteja com todo o seu povo, agora e para todo sempre. Amém. Amém, irmãos. Amém.